Diferente do que se pensa, a arquitetura do futuro pode não ser apenas de sensores ou dispositivos ultra-inteligentes. Ter na fachada de um prédio uma horta que você pode, talvez, pegar para comer no almoço pode fazer parte do cotidiano de muitas pessoas. O Teoria e Prática de hoje traz exatamente esse assunto, hortas verticais e ecocasas. Para falar sobre o assunto, eu estou no estúdio com duas pessoas. Professor Cristiano Pedroso de Moraes é biólogo, graduado em Ciências Biológicas, mestre em Fisiologia e Bioquímica de Plantas, doutor em Biologia Vegetal e pós-doutorando em Ecologia Vegetal. E também estamos com Rui Sérgio Nunes do Rego. Ele é arquiteto, nasceu em Moçambique, atualmente reside na cidade de Araras, possui um ateliê de arquitetura no Brasil e em Portugal, é graduado em Arquitetura e Urbanismo, pós-graduado em Arquitetura de Habitação e frequentou diversos seminários e cursos de formação no Brasil, Portugal, Espanha e Suíça. Alguns temas como reabilitação de edifícios hospitalares, uso eficiente da água, higiene e saúde pública. Eu gostaria de começar com o professor Cristiano sobre hortas, o assunto hortas. A horta em si nós sabemos que é talvez de fácil plantação, nem todo mundo conhece, mas uma dona de casa já consegue fazer muito bem. Mas e horta em edifício? Existe alguma especificidade disso? Como a gente pode trabalhar esse assunto atualmente, professor? Hoje no Brasil, em edifícios principalmente, nós estamos trabalhando com o conceito de horta vertical. Então, nós teremos recipientes, onde, através de substratos ideais, nós poderemos cultivar diversas espécies vegetais, principalmente aquelas que nós chamamos de condimentos, salsas, cebolinhas. Então, você tem desde um conforto térmico gerado por um aumento da vegetação na sua residência, até mesmo, em algumas condições, a diminuição de custos alimentares por você cultivar o seu próprio alimento em casa. É interessante porque as donas de casa, de antigamente, elas tinham isso muito próximo, nós tínhamos muitos campos, com plantações de hortas. Mas hoje a questão dos edifícios, ou até mesmo dentro das casas, a horta vertical é assim que ela é chamada, porque ela pode ser colocada, por exemplo, numa parede. Sim. Qualquer tipo, então, de planta ou não? Existe alguma coisa que não pode ser plantado, que não seria correto? Tudo vai depender do espaço físico que você obtiver, hoje nós temos, pela limitação de espaço, estas hortas verticais sendo feitas principalmente em garrafas PET, que vai de acordo com o princípio de sustentabilidade e reutilização de materiais de difícil decomposição no ambiente. Que já é um assunto, na verdade, sustentabilidade é um assunto muito decorrente. Todo mundo fala sobre isso e agora até gostaria de passar para o Rui. Rui, como arquiteto e até na engenharia civil, acredito que as pessoas têm utilizado o tema sustentabilidade até com a utilização de plantas dentro do ambiente. Isso também é comum na arquitetura? A planta dentro do ambiente, existe um conceito do jardim chamado jardim de inverno, mas que do ponto de vista térmico ou do ponto de vista da temperatura ambiente, pouco irá afetar, a não ser que tenha alguma ventilação para o exterior, que provavelmente para esse pequeno jardim conseguir ter alguma beleza, tem que haver uma troca de ar com o exterior. Acaba por ser um projeto mais específico do ponto de vista de troca de ar, de exaustão. Agora, do ponto de vista do verde em casa, o verde, por exemplo, o verde na cobertura, não poderia ser isso que o professor Cristiano falou. Ao invés de termos algum verde, alguma vegetação que serve unicamente para termos uma proteção térmica, porque a terra acaba por neutralizar, na execução da laje, você executa a laje com isolamento térmico, o isolamento anti-umidade, aí você faz o seu agregado vegetal para plantação do seu jardim, Mas o que pegando nesse tema aqui da horta vertical, talvez ficasse muito interessante também a horta horizontal. Sim, num outro sentido. Existe um projeto muito interessante acontecendo em Chicago, em que eles estão incentivando
através do pagamento, provavelmente uma redução de impostos, incentivando o proprietário, os proprietários dos edifícios, na transformação do edifício, que é um produtor de dióxido de carbono, incentivando através de impostos a plantação horizontal nas lajes. Ou seja, estamos modificando a paisagem urbana, né? Neste caso, vista só de helicóptero, né? E a edificação é vertical, né? A verticalização da cidade, mas fica muito mais humanizada. Nessa questão da verticalidade, da horta vertical ou jardim vertical, não sei se tem alguns slides que vimos. Temos sim. Nós podemos até colocar aqui, essa é uma fachada. E que você vai humanizar o espaço, além de trazer bastante economia às pessoas que habitam a edificação. Sem dúvida. Esse daqui está mais centralizado na questão da horta mesmo, não das plantas de uma maneira geral. Que aqui poderiam ser usados, me corrija, professor Cristiano, se eu estiver enganada, mas aqui já são possíveis jardineiras, com algumas espécies de plantas. É interessante a gente traçar algumas diferenças, né? Quando nós partimos para a área acadêmica, nós temos a horticultura natural, né, que são as espécies que nós usamos na alimentação no dia a dia, e a horticultura ornamental, que é aquela relacionada com a beleza, estética dos ambientes, né? Quando nós olhamos esse tipo de figura, nós observamos que nós temos, então, a horticultura clássica sendo empregada. Nós temos jardineiras que foram dispostas adensadamente, né, e nós observamos que há substratos principalmente baseados em argila expandida. Isso diminui até mesmo o que a dona de casa não gostaria, que seria a sujeira do interior da casa, né? Então isso seria um cultivo, entre aspas, semi-hidropônico, que daria um maior conforto térmico por causa da vegetação, mas também dos pequenos recipientes de água, né, que se formariam no fundo dessas jardineiras. Água essa que não teria nenhum problema sanitário, porque a argila expandida está ocupando espaço. Então, na verdade, nós podemos ir por um lado mais funcional ou pelo lado da beleza. Sim. Professor, então segura um pouquinho, o Teoria e Prática volta já. Hoje, vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. Estamos de volta com o Teoria e Prática. No bloco anterior, falamos das hortas funcionais e também da beleza de outras plantas. Professor Cristiano, podemos usar então hortas funcionais nas casas e nos edifícios, mas como fica exatamente essa questão da beleza? A horta participa de uma casa bela ou não? Eu precisaria utilizar outras plantas? O ideal seria fazer um consórcio de plantas, né? Consórcio de plantas funcionais juntamente com as ornamentais.
Só que para você fazer isso, você teria que principalmente ter um pouquinho de conhecimento sobre qual planta, né, você vai conseguir colocar em determinado local da casa. Tem que fazer uma pesquisa básica para saber quais vão resistir a ambientes sombreados, quais a ambientes mais ensolarados. Como exemplo, a gente pode dar algumas coisas bem básicas assim. Se eu tiver plantando como condimento salsa, por exemplo, ela gosta de níveis de intensidades luminosas mais elevadas do que, por exemplo, se eu for plantar hortelã. Então, por exemplo, a salsa poderia ser na fachada ou numa área gourmet de um prédio onde eu tenha uma luminosidade maior, mais sol, e a hortelã não é o mesmo caso. Aí poderia ser plantada numa parte mais interna, sem mais interna, com luz mais luminosidade. difusa e não tão direta quanto a salsa, por exemplo. Certo. Até pela questão da sustentabilidade, eu vou voltar nessa foto que nós vimos no bloco anterior. Então, aqui nós temos a fachada, provavelmente, de uma casa ou um edifício. Não sei, talvez olhando, né, de uma certa distância fique um tanto belo, mas também nós temos uma outra foto que ainda é mais sustentável, a questão das garrafas PET. Quem tiver alguma dúvida em fazer, como fazer, talvez utilizar. É fácil utilizar a garrafa PET para esse tipo de plantação? Sim, é relativamente fácil. A única coisa que a pessoa precisa lembrar é que se ela quiser trabalhar com funcionalidade e estética, ela tem que pensar que ela vai ter que plantar, ter diferentes estágios de desenvolvimento da planta. Porque eu vou fazer meu alimento, eu vou lá e coleto a minha planta, ficou espaço vazio de novo. Sem dúvida. Então eu preciso ter uma rotatividade, né? Plantios diferenciados, semanalmente eu vou lá e planto uma para poder trocar a minha garrafa e continuar com a beleza estética que eu havia imaginado inicialmente. Tem até uma outra foto que eu achei bem bonitinho, com os baldinhos coloridos. Talvez para uma casa que não tenha de fato espaço, os apartamentos de hoje são tão pequenos em algumas regiões, que talvez essa seja uma opção. Mas também, como você acabou de citar, seja uma opção momentânea, porque a partir do momento que colheu, ela fica com aquele espaço vago por um tempo. Sim. E, Rui... Érica, desculpa, pode voltar a figura antes? Claro. Existe uma situação muito idêntica que eu vi em Amsterdão, na Holanda. O que eles fizeram foi a colocação de tubos de PVC com diâmetro de 110, 120, paralelos à parede, formando essa linha de garrafas aqui. No caso lá seria o tubo e o corte de segmentos desse tubo de PVC, entendeu? Sim, Você tem o tubo na horizontal, você chega ali, você tira um pedaço, dá um espaçozinho, tira outro pedaço. Eu acho que fica o mesmo Então, sentido da garrafa PET para poder Sim, mas ele é mais cuidar. eficiente sobre o aspecto que você pode conectar todos eles. Todos isso, e é um único tubo. haverá o reaproveitamento da água. E você faz essa conexão na extremidade. Isso aí eu vi que no canal, naqueles canais de Amsterdão, inclusive como proteção anti-queda, colocaram isso servindo de corrimão. Você não vai passar a mão, mas você está ali protegido de uma eventual queda no canal. E era isso para a arquitetura ou para a engenharia civil. É preciso pensar na casa antes, projetar essa casa já pensando em todos esses aspectos, ou uma casa hoje já construída que não levou isso em consideração pode utilizar também, Rui? Assim, do ponto de vista térmico, as casas... Aqui provavelmente as casas sejam de um único tijolo. Tudo que conseguirmos agregar a uma fachada, principalmente fachadas a norte e a oeste, que seria o poente, isso será sempre bem-vindo. Do ponto de vista térmico, para você ter algum conforto internamente, né? E que você vai ter essa condição de ter o alimento e mais a vantagem de ter o conforto térmico, ou seja, menos gastos energéticos dentro da sua habitação. Tá. Antes de nós entrarmos até nessa questão térmica, eu gostaria de saber se as pessoas, por exemplo, que vão até você para buscar um projeto, essas pessoas estão pensando nessa questão, por exemplo, das plantas, da sustentabilidade, ou não? É você que indica? Não, eu indico. Nós estamos fazendo alguns projetos aqui agora e eu indico quais são as vantagens. Inicialmente, o gasto é um pouco mais alto, né? Aquilo que nós falamos durante o intervalo da lâmpada economizadora, né? E o gasto inicial é um pouco mais, mas você tem alguma vantagem ao longo do tempo
com o produto, né? O A vida questão útil. das lâmpadas no sentido da troca, que foi no passado. No passado da lâmpada de filamento. As pessoas não pra aceitaram lâmpada- muito, mas a longo prazo viram que eram benéficas. Para essa lâmpada fluorescente compacta, né? O princípio é o mesmo da fluorescente, só que ela é compacta. A parte da construção em si, nós estamos implantando algumas paredes com alguma espessura, não executada com tijolo maciço, mas com tijolos vazados, para a criação de alguma caixa de ar, né? Execução da estrutura toda enclausurada nas paredes perimetrais da edificação, né? E que o objetivo é o quê? É sempre que o gasto com a manutenção da casa e com a compra da aparelhagem. Porque está sendo usado muito o split, o ar-condicionado split. Sim. Em todos os lugares você vê o split. O multi-split. Acontece que se você comprar, para você ter um volume, né? Quando a gente fala em ar-condicionado, climatização do espaço, você não deveria falar em metros quadrados, mas em metros cúbicos, juntamente com a sua construção. Então, suponhamos que você tenha que comprar um de 24 mil BTUs, com uma construção um pouco mais ecológica, verde, né? Você compra um de 2 mil BTUs. Então, além do gasto com a manutenção de energia, né? Na aquisição do aparelho, você gasta menos. Então, existe uma série de vantagens. E aí também entra nessa questão térmica do ambiente, né? Sim. Então, no próximo bloco, nós podemos falar sobre a questão térmica. Com certeza. E aí também, se isso é só usual no verão, no inverno, como funciona. Então, teoria e prática, volta já. Combinando qualidade de ensino com qualidade de vida, a FHO Uniararas foi feita para você, que deseja estudar em uma excelente instituição de ensino instalada em uma cidade com disponibilidade para atividades acadêmicas, esportivas, culturais e diversos espaços para lazer, além da segurança, que garante a Araras uma boa posição no ranking das cidades paulistas com melhor qualidade de vida, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Aqui você tem tudo o que precisa para iniciar uma nova fase e viver a experiência de morar sozinho sem perder a segurança. Com um amplo estacionamento, campus arborizado e uma completa infraestrutura. Tudo oferecido pela FHO Uniararas, que teve conceito institucional 4 confirmado pelo MEC. Então, se você procura por qualidade de ensino, sem ter que se preocupar com o estresse do trânsito, medo da violência, arcar com alto custo de vida e respirar ar poluído, você busca um campus como o nosso e uma cidade como Araras, que permite a você ter uma rotina tranquila, contando com apartamentos e repúblicas próximas ao campus, facilitando o seu transporte até a faculdade. Experimente a FHO Uniararas, onde a tranquilidade, a qualidade de ensino e de vida andam juntas. Estamos de volta com o Teoria e Prática. E uma dúvida que talvez todas as pessoas tenham em relação à questão térmica dos ambientes.
Rui, falávamos no bloco anterior sobre essa questão térmica. Como é hoje para se projetar uma casa ou um edifício com a utilização da planta? Ela realmente auxilia na questão térmica? A planta... Qualquer tipo de planta, seja horta ou qualquer tipo de planta, se ela sim, auxilia. térmica, ela auxilia termicamente e acusticamente. Das duas formas. É, das duas formas. Nós aqui no Brasil, ainda o vidro duplo em esquadrias é uma novidade, existe já em Araras, empresas que vendem a esquadria em PVC, né? Como é usado lá na Europa, que com vidro duplo ou triplo, né? Mas dificilmente encontramos algumas casas já equipadas com isso. A parede tem outro pormenor, da espessura da parede. Quanto mais massa tivermos na execução da parede, estou falando das paredes perimetrais, né? Mais acústica e térmica, conforto, né? Temos no interior, né? E se você fizer isso, e ao invés de executar a sua parede com alguma massa, diminuirmos essa espessura, trabalharíamos então com a parede vertical, com a verticalização com as plantas, ocupando quase que o espaço de uma outra parede de alvenaria, né? Como nós vimos aqui naquele slide, a espessura total daquela jardineira da vertical, primeira foto, da outra, não, essa aqui, sim, nós temos quase que uma espessura de uma parede de alvenaria. Temos isso ali em torno de 15, 20, não, e que vai dar um resultado aí espetacular. Já agora que você está mostrando aqui, você vê que aqui existe uma janela, né? Sim. Que provavelmente, me parece, que seja de madeira, né? Que é um material adequado. A madeira, como sabemos, é termicamente correto, né? O que seria péssimo é que se tivéssemos aqui uma esquadria de chapa, né? Que aí que o aquecimento é maior ainda. Dessas marcas que existem aí. Porque você tem toda a transmissão. Você tem uma situação muito interessante aqui, do ponto de vista térmico e acústico, né? Chamado termoacústico, né? E quando você chega precisamente onde você precisa de ter alguma proteção térmica e acústica, para você ter uma noite tranquila, de sono, né? Recuperação de força, de energias. Você vai ter ali um ponto negativo na sua construção. Então, muitas vezes, o ambiente, por exemplo, fora da casa, pode estar mais fresco do que a parte interna dela. Acontece muito. Alguma coisa está errada nessa construção. Sim, sem dúvida. E também a utilização... Aí, o que eu quero chegar é assim, por exemplo, uma casa que ela já esteja construída, Sim. Porque é lógico, quando nós projetamos, eu posso ter o seu auxílio, por exemplo, para fazer essa projeção, né, toda a arquitetônica de um engenheiro, e também, é lógico, de um biólogo para projetar as melhores plantas a serem utilizadas. Eu acho que essa união de forças aí seria interessante. Sem dúvida, mas a casa que já está pronta, ela precisa também ser modificada, ela pode ter essa possibilidade. E aí que entram as plantas na parte interna. Se ela não consegue, por exemplo, utilizar uma parede, uma horta vertical, uma plantação vertical, mas ela consegue colocar algumas plantas na parte interna, isso facilita. Sem ar-condicionado, sem nada, já diminui o aquecimento do ambiente interno, professor Cristiano? Vai depender principalmente da quantidade de plantas que ela consiga alocar no interior da construção, né? As plantas vão principalmente roubar o CO2 do ambiente e vão devolver oxigênio e umidade para o ar. Então, nas épocas do ano mais secas, como principalmente aqui no nosso inverno, nós teremos até mesmo a diminuição de problemas com trato respiratório se tivermos o volume de plantas em área especificado. Acontece que nem todo mundo consegue colocar essa grande quantidade de plantas dentro de casa. Depende também da espécie que você vai apresentar. Geralmente a gente pode colocar em interfaces, né, entre a parte interna da casa e a parte externa, porque ela vai precisar de luz, em muitas espécies, luz difusa, né? A partir desse momento, nós conseguiremos então um conforto térmico maior. Lembrando principalmente que nós temos que levar duas coisas em consideração. Primeiro, o metabolismo da planta, que vai interferir na velocidade de crescimento. Então, se nós colocarmos plantas no mesmo canteiro, no mesmo garrafa PET, nós podemos ter uma competição entre elas e uma acabar matando a outra. Você perdeu o seu investimento, né? E a segunda coisa que nós temos que imaginar é a espécie que nós vamos plantar.
Uma coisa que é muito perigosa e que já aconteceu, principalmente hoje na arborização urbana do nosso país, foi a introdução de inúmeras espécies invasoras, né? E essas espécies invasoras hoje elas estão causando desequilíbrio ecológico em fragmentos perimunicipais. Então, às vezes, a gente tem que aliar, né, um pouquinho de conhecimento biológico, mínimo, é claro, né, para poder ter beleza e conforto dentro das nossas residências. E é interessante porque não se ouve falar num arquiteto ou num engenheiro utilizando os conhecimentos dos biólogos. Eu acho que no urbanismo, do ponto de vista urbanístico, o que o Cristiano falou é interessante, que Araras, eu conheço Araras há muitos anos, né? E do ponto de vista da arborização de Araras, Araras foi desmantelada, né? Ou seja, Araras perdeu a sua massa arbórea nas ruas do centro, principalmente centro. Eu lembro que era o nome científico da pata de vaca, unha de vaca. Bauínia. Como é que chama? Bauínia. Bauínia, né? Em que praticamente são inexistentes agora. Existe a única massa de árvores que existem em Araras é aqui no centro, na praça. O resto foi tudo decapitado, né? E sendo chamado ainda de Cidade das Árvores. Então. No estudo que nós fizemos aqui, por incrível que pareça, mesmo tendo acontecido isso, devido a algumas massas de árvore, como os arvoredos da Uniararas, como o Parque Ecológico, como o Lago de Araras, nós ainda temos em Araras uma quantidade de índice Copa habitante maior do que as outras cidades da região. Interessante isso, interessante, ainda se mantém. Então, no próximo bloco, eu gostaria de conversar com vocês também sobre os edifícios e a questão, por exemplo, de enchentes, que talvez a plantação ou vertical ou horizontal, como vocês sugeriram, auxilie na questão de prevenir enchentes em algumas cidades. Então, teoria e prática, volta já. Hoje, vejo que fiz a escolha certa. Aprendi que pequenas atitudes fazem a diferença. Todo o meu esforço valeu a pena. FHO Uniararas. Você é o que você escolhe. Estamos de volta com Teoria e Prática. E nós falamos da questão das enchentes. Há pesquisas, professor e Rui, que indicam que colocar, por exemplo, toda a plantação na cobertura de edifícios, na cobertura de casas ou comércio, auxilia na prevenção de enchentes. Professor Cristiano, como funciona isso? A partir do momento que você tem uma área que não está impermeabilizada pela cobertura asfáltica, né, você tem uma absorção da água das chuvas. Então, isso aumenta a percolação da água que vai para o lençol freático, né? Dependendo do tipo de construção que foi idealizada no começo,
E aí nós não teremos tanto problema com o escorrimento da água que nós temos hoje que causa as enchentes. Ele segura a velocidade da água, da chuva? Sim, claro, né? Nós temos alguns dados teóricos, né, ainda não comprovados cientificamente, mas que provavelmente, se cada cidadão de São Paulo, da cidade de São Paulo, tivesse 1 metro quadrado de quintal ou então a sua calçada fosse gramada, nós não teríamos tanta enchente em São Paulo como temos hoje. Olha que interessante. Mas aí até fica uma dúvida para mim. Essa questão das plantas, de colocar plantas na parte externa ou até nos telhados, na cobertura das casas, para um edifício, para a construção, Rui, isso auxilia na estrutura dessas construções ou não? Ela auxilia em dois... Nós temos algumas vantagens e algumas coisas contra. Temos que o problema da manutenção do substrato, ou seja, deixamos de ter um controle da parede na parte posterior dessa vegetação, ou então se for uma laje plana, nunca saberemos como está, a não ser que você vá verificando já algumas infiltrações. Que tem a manutenção Tem a manutenção adequada. que tem que ter. E nas verticais, nas paredes, você deixa de ter alguns, se for bastante denso, como nós temos algumas imagens aqui. Temos sim. Essa é uma projeção. Na verdade, esse edifício ainda não existe, mas é a ideia até que o professor Cristiano nos passou. Se na cidade de São Paulo, que nós conhecemos tão bem, na questão da poluição, tivéssemos edifícios desta forma, talvez o ambiente agradeceria muito mais. Isso que o professor Cristiano falou, nós temos 1 metro quadrado por habitante, né? São Paulo tem praticamente 20 milhões, seriam 20 milhões de metros quadrados. Sem dúvida. É uma área bastante interessante. Quando nós falamos numa cidade do interior, elas ainda são um tanto mais planas, algumas cidades, principalmente aqui na nossa região. Mas isso é o futuro. Se você passar para o próximo slide, Erika, esse aqui, né? Sim, aqui já dá para ter uma ideia muito melhor. Na execução da obra, você veja que nessa execução aqui, nós temos que ter plantas com raízes que sejam menos agressivas ao sistema, ao método construtivo. Existem telas fabricadas para fazer impermeabilização, e que são telas projetadas para futuros jardins plantados nesses espaços. Então, não é uma proteção com asfalto, telas asfálticas, nem tintas à base de borracha. Sim. Temos que ter cuidado, porque existem produtos para execução, prevendo que vai ser um jardim suspenso, né? O jardim suspenso da Babilônia, né? Que não havia tecnologia de hoje, né? Mas isso acaba por ser o jardim suspenso, né? Em que você tem que projetar, você sabendo que o que vai ser plantado. Aí entraria o biólogo com a execução da parte da plantação em si, né? Sim. Nós temos que ter cuidado com plantas que busquem, que vão tentar furar alguma tela para ir buscar uma fonte de água. E não sei se a Erika sabe que plantas que vão danificar o sistema de esgotos da casa. E até é um assunto interessante, porque nos Estados Unidos já há alguns edifícios que utilizam algas na tubulação. Para que serve isso, professor? Essas algas, elas absorveriam, né? Elas absorveriam CO2 e conseguiriam liberar uma quantidade maior de oxigênio e umidade também, né? A água difundiria, devido à capacidade fotossintética dessas plantas ser muito eficiente, grande parte do oxigênio para a atmosfera. No Brasil não há relatos. No Brasil ainda nós não temos relatos sobre a utilização disso ainda, né? As algas são importantíssimas porque em sistemas de esgoto elas vão consumir muito rapidamente toda a matéria orgânica. Então elas proliferam muito nessas áreas, como não são em ambiente natural. Isso pode acontecer, o que seria ruim se fosse no ambiente natural, mas aí nós teremos uma produtividade que vai então permitir uma melhor acuidade térmica, né, da região, devido à fixação do CO2 e liberação de oxigênio que nós vamos utilizar mais tarde. Maravilha. Eu vou deixar um convite aos dois para que retornem no novo programa, porque nós temos muitos assuntos específicos para tratar, tanto das plantações e outras áreas da biologia, quanto também da questão das casas, dos edifícios e principalmente de uma construção sustentável. Principalmente fechamentos
periféricos, né? Sim, sem dúvida. Então, Os fechamentos periféricos. agradeço a presença dos dois do nosso programa. Para os ouvintes que tiverem alguma dúvida sobre esse assunto ou queiram deixar algumas sugestões ou críticas sobre outros programas que já tivemos ou ainda que teremos, podem mandar um e-mail para nós através do teoriaeprática@uniararas.br. Obrigada e até a próxima!